A graça e a paz, amém, irmãos? Vamos ficar de pé um instante. Vamos começar orando ao Senhor. E quantos se sentem cheios do Senhor aqui nessa noite? Eu sinto a unção de Deus entre nós nessa noite. Amém? E eu sei que você não vai sair daqui como você entrou, porque a unção e a graça do Senhor vão estar instruindo você. Quanto você vai aprender do Senhor nesses dias? Põe a mão no seu coração. Diga, nessa noite, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Diga, eu creio que serei qualificado como filho do reino. Diga, eu creio que fui salvo pela graça, mas receberei a recompensa pela fidelidade e a perseverança no caminho de Deus. Diga, eu rejeito toda obra do diabo, toda resistência na minha mente e no meu corpo. Eu declaro que sou livre em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos estudando Mateus e já são 3 reuniões que nós estamos aqui no comecinho do capítulo 5, mas é porque a palavra do Senhor é tão rica. Eu não tenho pressa de avançar. Talvez você que está acompanhando em casa pela palavra, gostaria muito que você tivesse uma Bíblia consigo. Nós não temos pressa com a palavra de Deus e queremos realmente absorver tudo aquilo que ela tem. E são palavras que o próprio Senhor Jesus falou. Precisamos estar claros sobre elas, ter clareza sobre elas. E nós temos visto aqui a respeito das bem-aventuranças. Nós já vimos pelo menos 7 delas. São 9. Nós vimos do verso 3, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, e aqui eu quero começar hoje, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós somos bem-aventurados. Diga, eu sou bem-aventurado. Fala para o seu irmão, meu irmão, você é bem-aventurado. Fala por de trás. Você já falou para esse aí, fala para o outro. Por que você é bem-aventurado? Porque alguém entrou na sua vida. Aleluia! O Senhor Jesus entrou na sua vida. Quando Ele entra, os projetos fazem sentido. Os sonhos fazem sentido. Quando Ele entra, sabe, aquilo que você almejou, a sua vida, sua família, seu dia a dia, começa a adquirir sentido, significado. Outro dia eu ouvi uma história de criança, mas eu fui tão abençoado com essa história, e ela fala sobre isso, da importância de Jesus entrar no seu sonho, no seu projeto de vida, na sua história, e fazer de você um bem-aventurado. Jesus quer que sejamos bem-aventurados. Só é bem-aventurado, só é feliz aquele que permite que o Rei da Glória entre na sua vida. Mas dizem que haviam 3 árvores. 3 árvores que estavam numa colina. E na minha história as árvores conversam, tá bom? E uma árvore falou para a outra. Elas eram árvores pequenas ainda, estavam crescendo. Elas disseram, e ela falou, fulana, o que você quer ser quando você crescer? Aí uma árvore disse, quando eu crescer, eu quero ser um baú precioso, para guardar joias preciosas, para ficar na casa de um rei. E ela falou, e você, fulana, o que você gostaria de ser? Perguntou para outra árvorezinha. Ela falou, não, quando eu crescer, eu quero ser um grande navio. Que façam de mim um navio, para transportar pessoas importantes. E ela mesma perguntava, falou, pois é, eu gostaria de, quando eu crescer, ser uma coluna em um palácio. Ser usado para enfeitar um palácio de um rei. Porque todo mundo que sonha coisas boas. Alguém sonha coisas ruins para os seus filhos ou para si mesmo? Não, as crianças sonham coisas boas. É o diabo que quer destruir o sonho das pessoas. É o diabo que quer destruir os seus anseios. É o inimigo que quer acabar com os seus sonhos. Mas Jesus entra em cena. E quando Ele entra em cena, tudo adquire cor e valor novamente. Aquelas arvorezinhas cresceram.
E aquela que havia sonhado em ser um baú, virou um coxo. Nem tudo é perfeito nesse mundo. A outra que havia sonhado em ser um grande barco, virou um barco, mas um barquinho pequeno, de um pobre pescador. E aquela que havia sonhado em ser uma coluna em um palácio, ela virou de fato. Transformaram ela em 2 colunas, mas ficou esquecida num celeiro qualquer, abandonada no canto. Acontece que você fala, a história acaba aí. Não, a história não acaba. Não precisa de acabar aqui, se Jesus entrar na história. Em um belo dia, Jesus entrou na história. A Bíblia fala que ele desceu do céu e ele se fez homem. E Maria, que gerou Jesus, ela foi dar a luz aonde? Lá no coxo. E onde colocaram Jesus? Naquele coxo, naquela arvorezinha que queria ser um baú para conter um grande tesouro. Talvez ela estivesse lá desalentada, pensando, puxa, eu sonhei uma coisa tão boa e virei aqui coxo para comida de animal. Mas que dia que ela podia imaginar que o rei do universo poderia estar deitado ali, se aquecendo ali em cima dela? Sabe, sua vida pode ser isso. Você sonhou em ser um baú de joia, mas você virou um coxo. Mas se Jesus entrar, que coxo que você não vai ser? Entende o que eu estou dizendo? Aquela outra que havia sonhado em ser um grande barco. Um belo dia Jesus também estava na praia. E a Bíblia fala que ele entrou no pequeno barquinho. E era ela. E que surpresa ela não teve. A vida inteira carregando pescadores rudes, pescadores pobres e ignorantes. De repente entra alguém no barco. Alguém que fala para o mar, que fala para o vento. E o mar e o vento obedecem. Que privilégio daquele barquinho testemunhar isso. Grandes navios não viram. Grandes transatlânticos não puderam experimentar. Mas aquele barquinho experimentou. Porque Jesus entrou dentro dele. Talvez sua vida também é esse barquinho. Você sonhou em ser um grande barco. Mas você virou esse barquinho. Insignificante como milhões de outros. Mas se Jesus entrar nele, ele faz diferença. É um barquinho diferente. E aquela outra árvore que havia sonhado em ser uma coluna, um palácio, estava esquecida. Até o dia que 2 soldados foram lá. E pregaram uma na outra. E fizeram dela uma cruz. E de repente ela foi erguida. E pendurada nela foi colocado o Filho de Deus. Ela não foi colocada no palácio. Mas ela foi levantada para ajudar a ligar o céu com a terra. No dia em que Deus estava fazendo a paz com o homem, por meio do Senhor Jesus, lá estava aquela coluna esquecida e abandonada, que hoje todo mundo lembra, é um símbolo do cristianismo. Aquela árvorezinha não imaginou que podia ir tão longe. Talvez você não poderia imaginar que vai tão longe. Talvez no seu sonho, você sonhou coisas grandes, mas você não chegou muito longe. Mas se ele entrar, você vai ser um bem-aventurado. Não vou dizer que você vai se transformar num barco transatlântico, sabe, num baú de joia. Talvez não vira, não. Você continua sendo o coxo de sempre, o barquinho de sempre. Mas que diferença. Você vai ser bem-aventurado. O bom é ser bem-aventurado. Porque adianta ser um grande barco, mas você não é feliz. Porque adianta você ser um grande baú de joias, mas você não tem paz. Porque adianta ser uma coluna num palácio, se no palácio não há paz dentro, só há intriga e guerra. É melhor ser aquilo que Deus quer que sejamos, em simplicidade, como Ele foi simples, sabe? Em pureza, mas com vida, com graça, com paz. Quantos querem ser bem-aventurado aqui? Mas você não falou que você é? Você é ou quer ser? Quantos querem ser? Quantos são bem-aventurados? Aleluia. É que os irmãos já acostumaram a erguer a mão, né? Tem uma mola debaixo do braço, né? Quando eu falo quantos, nem sabe o que é ainda, né? Virou um ritual. Não. Ou você é ou você quer ser. Eu creio que você já é. Porque você convidou o Senhor para entrar. Quantos convidaram o Senhor para entrar? Então você já é. O que você sonhou? Você sonhou com o quê? Não importa o que você sonhou. Também não importa o quanto o diabo tentou estragar o seu sonho. Se Jesus entrar, tudo pode ficar diferente. Mas percebe, a sequência das bem-aventuranças é algo tão lindo. Somente alguém que é Deus poderia ter falado algo tão lindo assim. Só quem é Deus. Se Jesus não fosse Deus, jamais diria coisas assim. Observa a sequência lógica. Primeiro ele disse, bem-aventurados são os humildes de espírito. Porque tudo começa aí, se humilhando, se curvando diante de Deus. Reconhecendo que precisa de Deus. Dizendo, eu sou apenas um homem.
Eu sou apenas, nesse universo de Deus, eu sou um cisco, invisível. Tão grande é esse mundo. Isso é ser humilde de espírito, é enxergar o quanto Deus é grande e colocar-se diante dele. Ao enxergar a sua condição, você chora, e o Senhor diz: felizes são os que choram, porque serão consolados. Está chorando por causa do seu pecado? Vai ser consolado, porque há perdão no sangue do Senhor Jesus. Mas você não fica apenas chorando. Logo vem o quebrantamento, o Senhor diz: bem-aventurados são os mansos, porque você vai herdar a terra. Você não fica apenas ali contemplativo, vendo a sua condição, o seu pecado em contrição. Mas você caminha para buscar de Deus, e o Senhor fala: bem-aventurado é você que tem fome e sede de justiça, sede de crescer, fome de conhecer, fome de Deus, fome de conhecer a Deus. Você é bem-aventurado, porque você vai ser farto, vai ter em abundância. Mas quando nós temos fome de sede de justiça, tendemos a ser também muito radicais, implacáveis. Aí o Senhor fala: mas não esquece da misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você tem fome e sede de justiça? Você vai ter justiça. Mas cuidado, exerça misericórdia. Uma vez que eu tenho misericórdia, o Senhor fala: feliz é você, se for limpo de coração. E mais ainda, bem-aventurados os pacificadores, porque serão conhecidos como filhos de Deus. Uma coisa é ser filho de homem, outra coisa é ser filho de Deus. Que as pessoas olhem para você e digam: isso aqui é filho de Deus, só pode ser filho de Deus. Ou filho de Deus abençoado. Que os outros digam isso a seu respeito, porque você é um pacificador. Não um apaziguador, mas um pacificador. Alguém que coloca o príncipe da paz dentro. Porque só há paz onde o príncipe da paz entra. E quem é o príncipe da paz, meus irmãos? Ele é o príncipe da paz. Onde o príncipe da paz entra, aí sim há paz. Você pode pensar: puxa, alguém que vive assim só pode ser amado, querido. Não. Aí o texto fala: você vai ser bem-aventurado, sabe por quê? Porque uma vez que você faz tudo isso, o resultado é que você vai ser perseguido por causa da justiça. Presta atenção, não é perseguido por fazer algo errado, não é perseguido por fanatismo, não é perseguido por defender uma causa, uma doutrina, uma denominação, uma visão, como está na moda hoje. Não, é perseguido por causa da justiça. Essas bem-aventuranças aqui, elas descrevem o quadro de um crente vencedor, do discípulo vencedor. E o vencedor sempre vai ser perseguido. Nós sabemos que os falsos profetas, eles são aprovados por todos. E o Senhor falou algo interessante lá em Lucas 6:26. Olha o que diz lá, pega a sua Bíblia. Lucas 6:26. Olha o que diz: ai de vós. Esse ai é o oposto de bem-aventurado, viu? Esse aqui está a contrapartida. Olha o que diz: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, quando vocês forem uma unanimidade. Ai de vós, quando todo mundo, quando você passar, falar: esse aí é demais, é maravilhoso. Ai de vós, quando ninguém jogar pedra em você, te dar paulada, tu matado e ovo na testa. Ai de vós, quando todos só elogiarem você. Ai de vós, quando você não ganhar nenhuma dura de ninguém, nem crítica, nem calúnia. É assim que o Senhor Jesus diz. Sabe por quê? Porque a popularidade, a unanimidade geral está para o falso profeta, assim como a perseguição e a crítica está para o servo de Deus. Por isso, fique de olho naqueles que são unânimes, unanimidade, todo mundo concorda que ele é maravilhoso. Cuidado, porque uma vez que você quer fazer paz, você não vai conseguir fazer, você vai ser perseguido. Uma vez que você tem fome e sede de justiça, e clama por justiça, justiça no caráter, justiça social, nas instituições, nos relacionamentos, uma vez que você é alguém que é limpo de coração, e anda em pureza e não aceita a sujeira, uma vez, meu querido, que você é alguém que busca a Deus, inevitavelmente você vai ser mal compreendido. Você que estava tentando fazer a paz entre homens, ou entre homens e Deus, de repente começa a ser mal interpretado, porque vem em você como alguém duro, implacável, vem em você como alguém que está julgando e condenando. É inevitável que vai ser perseguido. É inevitável que haja perseguição. Tenha muito cuidado com a popularidade.
Os irmãos têm que ter muito cuidado com a popularidade. Sabe, é inevitável que você vai confrontar pessoas. É inevitável que vai acontecer situações que vão falar mal de você. Eu acho bom quando falam mal de mim. Alguém fala, mas pastor, não é possível. É. Quando falam mal de mim, eu oro mais. A igreja cresce mais. Nesses dias eu falei, mas não tem ninguém falando mal da gente, em lugar nenhum. Alguém falou, pastor, ninguém. Eu falei, tem alguém, vamos orar mais, irmãos. Eu tenho que ganhar um bufetão de alguém. Porque se eu ganho um bufetão, eu prego com mais poder, mais autoridade, mais graça. Se alguém me calunia, fala uma palavra ruim de mim, ai, como vem uma alegria, eu quero falar com mais ousadia ainda. Por isso não fique assustado se falarem mal de você. Alegre-se. Alegre-se. Porque você está sendo perseguido por causa da justiça. Agora, tenha cuidado, para ninguém perseguir você porque você é injusto. Para ninguém perseguir você porque você é pilantra, malandro. Cuidado, não interprete mal, porque as pessoas podem perseguir você porque você é sectário mesmo, porque você é arrogante. Não me refiro a esses. Me refiro àqueles que são perseguidos injustamente, notoriamente. Procuram motivos contra ele, onde não existe. Sabe, assim temos que ser nós. Assim tem que ser a igreja do Senhor. E olha a última bem-aventurança que diz. Bem-aventurados sois, verso 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, aqui já é a última. São 9 bem-aventuranças. Assim como são 9 os dons do Espírito. Assim como são 9 os frutos do Espírito lá em Gálatas. E os dons lá em 1 Coríntios. Também são 9 bem-aventuranças. Todo lugar da Bíblia que fala de características e virtudes do homem de Deus, do servo de Deus, é 9. É um número simbólico. Aqui também são 9. E a última é a perseguição, não mais por causa da justiça. Perseguição por causa de Jesus. É porque você é crente. Sabe, fique alegre. Pastor, me demitiram porque descobriram que eu sigo a Jesus. Alegre-se nisso. Deus não vai impedir você disso. Tem pessoas que às vezes têm uma ideia equivocada. Eu não vou iludir você. Eu não vou iludir você. Sabe, você vai ser perseguido, você vai ter prejuízo, você vai perder negócios, você vai ser discriminado, você vai ser deixado de lado por causa de Jesus. Porque você confessa Jesus. Porque você fala do Senhor. Deixa eu dizer para você, se você se levanta e fala de qualquer outro grande homem da história aí, entre aspas, não acontece nada, observou isso? Ainda que eles sejam pessoas que não fizeram nada, e só fizeram um desserviço à história. Por exemplo, você levanta e fala de Darwin, alguém acha ruim? Não, porque Darwin falou, Darwin ensinou, ninguém acha ruim. É a evolução que está certo, ninguém vai discordar de você. Mas se você levanta e fala de Jesus, vai ter problema. Se você fala de Marx, ainda que Marx ensinou algo e teorizou em cima de algo que não funciona, está comprovado que não funciona, né? Todo o sistema que ele estabeleceu é contra Deus. Todos os países que experimentaram o comunismo se voltaram contra Deus. O próprio Marx, ninguém sabe disso. Alguém que deixou os próprios filhos morrer de fome, à míngua, não é? Mas se você fala de Marx, você é tido como culto, erudito, você leu o Capital. Se você fala de Freud, Freud, a psicanálise, é até chique, né? Não, porque eu li Freud, e eu li muito Freud, eu sei que Freud, então fala, mas ele é tão culto, maravilhoso, todo mundo acha ele lindo, porque falou de Freud. Mas você levanta e fala, porque Jesus disse, torcem a cara para você na hora. Você levanta e diz, eu quero falar algo a respeito de Jesus, ninguém vai querer ouvir. Sabe por que ninguém quer ouvir? Porque nesse mundo existe um poder espiritual que é contra Deus. Nesse mundo há um poder espiritual nos ares, e ele quer impedir você de falar, ele quer trancar sua boca, ele quer te constranger, ele quer te inibir, ele quer te perseguir, se possível ele queria abafar, impedir você realmente de falar. Ele não pode impedir, e não vai impedir, porque é um povo que fala do Senhor sem medo e sem receio. Diga amém. Diga amém. Diga mais forte. Está vendo como é duro até dizer amém? Porque há um constrangimento. Se você falar amém assim aqui, imagina se você vai falar em algum outro lugar. Não fala de jeito, nem cavaca tussa. Vou falar que eu sou louco, pastor. Nós morremos de medo de ser taxado de louco. Aqui não fala, e perseguindo, inventarem, olha o que diz, injuriarem. E vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Ou seja, falarem mal. É louco, é fanático, é radical, é orgulhoso, presunçoso, ele acha que só ele é que é salvo. Deus é só dele.
sabe, injuriando, vão falar mal e vão dizer. Já observaram isso? Toda religião tem gente que apronta, mas só fala dos evangélicos. Só evangélico é motivo de manchete, mais ninguém. Por quê? Porque há um poder espiritual do mal que é contra Deus. Por isso é inevitável. Eu vou dizer algo para você hoje. Todos aqueles que quiserem seguir a Jesus piedosamente serão perseguidos. Diga, todo aquele que quiser seguir a Jesus fielmente vai ser perseguido. Isso é regra. Se você nunca foi, se não tem sido, prepare-se. Você vai ser. Você vai ser. Se você seguir fielmente, se você realmente quiser falar do Senhor e falar a palavra genuína, haverá perseguição. Vai ter gente falar contra você, para dizer contra você. Você apenas ora pelas pessoas do seu trabalho. Às vezes você nem prega, só quer orar por elas. Dá a oportunidade de elas sentirem paz, de ver o milagre de Deus. Mas logo se levanta a perseguir você, um chefe, um diretor, alguém que é contra, não pode orar. Pode ter tudo, não pode orar. Orar não pode. Sabe por que não pode? Porque é algo espiritual. Haverá perseguição. Mas acima de tudo, haverá perseguição quando você manifestar as 9 características do povo do reino. Você quer ser um vencedor? Então comece sendo humilde de espírito. Comece chorando. Sabe, siga sendo manso de coração, tendo fome e sede de justiça, sendo limpo de coração, misericordioso, pacificador. Se você é alguém que manifesta o caráter da natureza dos filhos do reino, é inevitável que a perseguição vá acontecer na sua vida. Alguém aqui tem sido perseguido já? Já perdeu o emprego por causa do Senhor? Já perdeu o negócio por causa do Senhor? Quando descobriu que você era crente, falou, não, você é crente? Então tá fora, não aceito, não faço negócio. Sabe, as pessoas ficam alegres quando ouvem dizer de empresas que gostam de contratar crente. Eu falo, fica triste, eu falo, mas tem algo errado. O bom é o contrário. Quando eles falam, não aceito crente tá fora. E eu falo é crente, porque cristão todo mundo é. Não é verdade? Os que invocam pomba-gira é cristão. É ou não é? Os que invocam espíritos são cristãos. Qualquer um que faz qualquer coisa aí fora é chamado de cristão. Mas não tem muitos preocupados em seguir o que a palavra de Deus diz. Só é cristão aqueles que andam nas marcas dos pés do Senhor Jesus, que segue após Ele. Esse aqui é cristão. Esse sim é que vai reinar com o Senhor. E olha, meu querido, a recompensa é diferente da salvação. Como eu disse para você, a recompensa é para quem busca essas virtudes aqui. Crente existe muito, mas não tem muitos assim que são perseguidos por causa da justiça. Na verdade, tem até aqueles que são agentes secretos do reino. Tem ou não tem? O pastor Sinomar era pastor nosso, e ele dizia, uma vez ele foi numa repartição pública, e chegou lá e encontrou um irmão. E ele, espontâneo, né? Ô irmão, a paz do Senhor. E o irmão falou, pastor, fala baixo. Aqui ninguém sabe que eu sou crente ainda. Estou preparando o ambiente para contar. E eu nunca esqueci, o pastor falou para ele, irmão, você é um agente secreto do reino, hein, irmão? Nem o diabo sabe que você é crente. Quando descobrir, vai ser uma surpresa. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que tem irmão que morre de vergonha do evangelho também. Essas biblinhas de James Bond, já viu a Bíblia de James Bond? É uma biblinha que cabe no buraco do dente. Não, adolescente é que usa. Adolescente que não é cheio do espírito, né? Que criou-se uma ideia que adolescente tudo tem que ser assim, mas não é não. Tem adolescente cheio do espírito que fala do Senhor sem medo e sem temor. Mas tem uns que tem vergonha de ser crente, em medo de sair de casa com Bíblia, comprar umas que cabem no bolso, igual carteira, para ninguém saber. Eu não, carrego uma biblona mesmo, sabe? Porque além de pastor, é bom que saiba que eu sou crente mesmo. Eu carrego uma visível, né? Para assustar mesmo, que é arma, né? Vou usar uma bazuca logo de uma vez. Para não perceber. Mas veja, nós não seremos conhecidos por isso. Não é isso que nos caracteriza. Somos conhecidos pelo caráter, pela nova natureza que o Senhor nos deu. Estão aqui nas bem-aventuranças. Estão manifestadas aqui. Amém, meus irmãos? Só queria lembrar com você quais são elas. Estamos estudando na Bíblia, afinal de contas. E o Senhor falou que são 9. Quais são elas? Primeira, bem-aventurados os humildes de espírito. Quem é humilde de espírito vai manifestar a segunda característica. Bem-aventurados os que choram. Presta atenção. Primeiro, humilde de espírito. Segundo, os que choram. Terceiro,
Bem-aventurados os mansos de coração. Humilde de espírito chora, a consequência é ser manso. Mas ele não para aí. Vem a quarta, que é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esses serão fartos. Percebem as 4 características? Uma vai puxando a outra. Uma vez que eu tenho fome e sede de justiça, qual que é a próxima? É natural que quando eu tenho fome e sede de justiça, eu queira castigo para os outros. Mas aí o Senhor fala: cuidado, felizes, bem-aventurados são os misericordiosos. Essa é a quinta. Uma vez são misericordiosos, vem a sexta: bem-aventurados os limpos de coração. Não é limpo simplesmente o nome no SPC. Não é limpo simplesmente da sua reputação. Não é limpo meramente exteriormente na conduta. Ele é limpo no íntimo. É limpo para com Deus. Ele não é aquele que olha para um lado, olha para o outro para ver se tem alguém olhando. Não, é aquele que olha só para cima. Porque não interessa muito um lado e o outro. Porque Deus olha tudo. E uma vez que Deus olha, interessa o que Deus vê. E Deus nunca olha só o exterior. Deus olha o coração. Deus olha o que está lá dentro. Mas continuando. Bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Essas 7 características automaticamente produzem as outras 2, que são negativas. Seremos perseguidos. E o Senhor fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da integridade, por causa da santidade, porque não aceitou entrar em complô. Bem-aventurados são esses, que não aceita entrar em falcatrua, que não aceita nem o sistema entrar dentro dele. Mas Deus é bom. Eu me lembro de uma pessoa, vou contar uma história para você. Triste. Um irmão trabalhava numa empresa e ele tinha uma transportadora que prestava serviço para essa empresa. E o gerente da transportadora falou para ele: olha, eu só vou continuar com vocês se você pagar a comissão. E o que aconteceu? Ele perguntou, aliás, ele que é o dono da transportadora, né? Transportava para outra empresa. Ele perguntou para o gerente dele, no outro estado: olha aí, o pessoal está querendo comissão aqui, para continuar fazendo serviço com a gente. Vamos aceitar? E o cara falou: não, pode fazer. E todo mês ele pagava R$2.000 para poder transportar o produto da empresa. Um belo dia, o chefe dele, lá em São Paulo, desconfiou, achou que era rolo dele e veio para checar. E foi conversar. Ele falou: olha, você falou que o fulano queria comissão? Vamos lá conversar com ele. E quando chegou lá, o fulano falou: nunca recebi um centavo desse sujeito. Jamais entraria num negócio desse. E todo mês recebia R$2.000. Sabe o que aconteceu? Aquele irmão que havia aceitado entrar para um negócio desse, perdeu o emprego, teve que vender tudo o que tinha para pagar as comissões todas que o outro recebeu. Por que precisou passar por isso? Porque não quis pagar o preço da justiça.